Essa aula de Química Orgânica será sobre reação de substituição nucleofílica bimolecular. Antes de estudarmos esse tema, vamos lembrar ou aprender de alguns conceitos. Nucleófilo é uma espécie química com par de elétrons não compartilhado. Procura o centro positivo. Como ele doa o par de elétrons, ele é uma base de íons. Alguns exemplos: íon hidróxido, íon metóxido, iodeto, amônia. Eletrófilo é uma espécie química deficiente em elétrons. Procura o centro negativo. Como ele recebe par de elétrons, ele é um ácido de íons. Alguns exemplos: cátion H+, cátion NO+. Substrato é um composto orgânico. Nas reações que vamos estudar, ele será um reagente. Normalmente será um haleto de alquila. Alguns exemplos: clorometano, bromoetano. Grupo abandonador vai deixar o substrato como molécula ou ânion fracamente básico. As bases fracas são bons grupos abandonadores. Exemplo: cloreto, brometo. As reações orgânicas são classificadas em 4 categorias: adição, eliminação, substituição e rearranjo. Vamos estudar a reação de substituição, onde um grupo é substituído por outro. As reações de substituição são classificadas de acordo com o que entra no substrato. São 3 categorias: nucleofílica, quando entra o nucleófilo; eletrofílica, quando entra o eletrófilo; radicalar, quando entra o radical. Vamos estudar a reação de substituição nucleofílica, onde entra um nucleófilo no substrato. Vamos representar uma reação de substituição nucleofílica. Tem o nucleófilo reagindo com o substrato. Um dos produtos terá o nucleófilo ligado a ele. O outro produto será o grupo abandonador. Um exemplo: o íon hidróxido vai reagir com o clorometano. Será produzido álcool metílico e o cloreto. Na reação de substituição nucleofílica bimolecular, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, nucleófilo e substrato. A reação é bimolecular, pois os 2 reagentes estão envolvidos na etapa cuja velocidade está sendo medida. Por isso, chamamos de reação de substituição bimolecular. A reação é de segunda ordem, pois os 2 reagentes devem colidir. A reação apresenta uma etapa. Sendo assim, não existe intermediário, mas existe estado de transição. O estado de transição é um arranjo instável e transitório de átomos. Existem ligações parciais entre o carbono e o nucleófilo e o carbono e o grupo abandonador. Na ilustração, as ligações parciais estão representadas pelo tracejado. Um exemplo: o carbono
está ligado parcialmente ao íon hidróxido, que é o nucleófilo, e o carbono está ligado parcialmente ao cloro, que é o grupo abandonador. A ligação carbono com halogênio, representado pelo X, é polarizada, pois a eletronegatividade do halogênio, X, é maior que a eletronegatividade do carbono. Sendo assim, o halogênio atrai mais os elétrons, ficando com carga parcial negativa, e o carbono fica com carga parcial positiva. Na ilustração, podemos observar as cargas parciais dos elementos. O nucleófilo, quando reage, procura o centro positivo. Nesse caso, o centro positivo é o carbono, que apresenta carga parcial positiva. O mecanismo de reação SN2. Utilizamos como exemplo a reação do íon hidróxido reagindo com o clorometano e formando álcool metílico mais cloreto. O íon hidróxido, que é o nucleófilo, se aproxima do carbono pelo lado oposto, que está o grupo abandonador. No estado de transição, temos que a ligação entre o carbono e o nucleófilo é parcialmente formada e a ligação entre o carbono e o cloro, que é o grupo abandonador, é parcialmente quebrada. No final, temos a formação do produto, a saída do grupo abandonador e a inversão de configuração do carbono. Vimos anteriormente que o nucleófilo se aproxima pelo lado oposto do carbono, que está o grupo abandonador. Isso provoca uma mudança de configuração, ou seja, uma mudança no arranjo dos átomos que estão ao redor do carbono. À medida que a reação ocorre, a configuração do carbono é invertida. Podemos observar a inversão de configuração pelas ilustrações dos reagentes e produto. Vamos agora assistir uma simulação da reação SN2. Na simulação, é representado um gráfico de energia. Vamos estudar esse gráfico. Observamos que a energia inicial é maior que a energia final. Se fizermos o cálculo da variação de energia, ΔE, que é dada por energia final menos energia inicial, temos que o valor da variação de energia é menor que zero, é negativo. A variação de energia livre da reação, representada por ΔG0, é negativo. Isso significa que, em termos de energia, a reação ocorre descendo uma ladeira. O eixo Y do gráfico corresponde ao valor da energia livre, e o eixo X do gráfico corresponde à coordenada de reação. Observamos que primeiro o nível de energia aumenta para depois diminuir. Esse aumento é devido à quebra de ligação dos reagentes. O nível mais alto de energia corresponde ao estado de transição. A diferença de energia entre o estado de transição e os reagentes é chamada de energia livre de ativação. A diferença de energia entre os produtos e os reagentes é chamada de variação de energia livre de reação, representada por ΔG0. Vamos revisar o que aprendemos nesta aula.
A reação de substituição nucleofílica bimolecular é uma reação bimolecular. Ocorre saída de átomo do substrato, que é o grupo abandonador. Ocorre entrada de outro átomo no substrato, que é o nucleófilo. Apresenta estado de transição com ligações parciais. E ocorre inversão de configuração do carbono ligado ao grupo abandonador. Essa foi a aula de reação de substituição nucleofílica bimolecular.